Preparados para uma jornada arrepiante pelos corredores sombrios do cinema? Bem-vindos ao nosso especial sobre os top 7 melhores filmes de terror de todos os tempos. Aqui, vamos explorar os filmes que desafiaram os limites do medo, mantiveram multidões acordadas à noite e estabeleceram um legado no gênero do terror. Preparem-se para mergulhar em narrativas arrepiantes, personagens icônicos e momentos que marcaram a história do cinema de terror. Primeiro filme, O Demônio, título original Devil. No filme, 5 estranhos ficam presos em um elevador em um prédio comercial. Enquanto aguardam para serem resgatados, eventos sinistros começam a acontecer, aumentando a tensão entre eles. Misteriosamente, luzes piscam e o elevador para no meio do percurso, deixando todos presos. Conforme o tempo passa, eventos estranhos e aterrorizantes começam a ocorrer dentro do espaço confinado, criando um clima de suspeita e paranoia entre os ocupantes. Os 5 estranhos logo percebem que algo sobrenatural está em jogo, pois fenômenos inexplicáveis e violentos começam a acontecer. Cada um deles esconde segredos sombrios, e à medida que os eventos se desenrolam, eles percebem que um deles pode ser mais do que aparenta, talvez até mesmo um instrumento do mal. Enquanto isso, do lado de fora, a equipe de resgate tenta encontrar uma maneira de libertar as pessoas presas no elevador, mas à medida que tentam, mais mistérios e terror se desdobram dentro do espaço confinado. O Demônio é um suspense psicológico que explora a paranoia, o medo do desconhecido e as consequências dos segredos sombrios, tudo acontecendo em um ambiente claustrofóbico, criando um suspense constante e revelações surpreendentes à medida que a história se desenrola. Segundo filme, Insidious, é um filme de terror que se concentra na família Lambert, que se muda para uma nova casa e logo se vê confrontada por eventos sobrenaturais. Após seu filho Dalton cair em um estado misterioso de coma inexplicável, coisas estranhas começam a acontecer ao redor da casa. Conforme os fenômenos inexplicáveis se intensificam, os pais, Josh e Renai, percebem que a casa não é o epicentro dos acontecimentos. Ao descobrirem que Dalton está em um estado de projeção astral, a família se depara com a presença de entidades malignas que desejam assumir o corpo do menino enquanto ele está fora de seu próprio. Eles buscam a ajuda de uma médium e um especialista em fenômenos sobrenaturais para resgatar Dalton das regiões sombrias conhecidas como De Furter, o Além. No processo, segredos do passado do pai vêm à tona, revelando uma ligação sombria e perigosa com o mundo sobrenatural. No clímax, o pai se voluntária para mergulhar no De Furter para resgatar seu filho, enfrentando entidades demoníacas e lutando contra uma força maligna que deseja tomar posse de Dalton permanentemente. A batalha culmina em uma corrida contra o tempo para salvar Dalton e trazê-lo de volta ao mundo real. Embora consigam resgatar Dalton, o filme termina com um suspense inquietante, sugerindo que o mal ainda pode estar presente e que a família pode não estar completamente a salvo das forças sobrenaturais que os assombram. Terceiro filme, A Freira, é um filme de terror que se passa na década de 1950 e acompanha um padre e uma noviça enviados pelo Vaticano para investigar um convento na Romênia, onde uma freira se enforcou misteriosamente. Chegando lá, descobrem segredos terríveis e enfrentam forças sobrenaturais assustadoras. No convento isolado, eles são confrontados por visões assombrosas e uma presença maligna que se disfarça como a freira falecida, trazendo terror e morte para o local. Ao mergulhar na história do convento, descobrem que ele foi construído sobre um portal para o inferno, o que permite que forças demoníacas e entidades malignas se manifestem. Com a ajuda de um habitante local, eles descobrem pistas sobre como selar o portal para impedir que o mal se espalhe. Enfrentando visões aterrorizantes e desafiando suas próprias crenças, o padre e a noviça lutam para encontrar uma maneira de derrotar a entidade demoníaca e selar o portal antes que seja tarde demais. O clímax do filme se desenrola em uma batalha desesperada entre o bem e o mal, onde a coragem e a fé são postas à prova. Ao final, eles conseguem selar o portal, mas deixam claro que o mal ainda pode se manifestar em outros lugares, sugerindo a continuidade do terror sobrenatural. Quarto filme, The Binding, também conhecido como Descida ao Inferno. Na trama, Keira Woods e sua família se mudam para uma casa nova, onde sua filha desaparece de forma misteriosa no porão. Ao investigar o sumiço da filha, Keira descobre que a casa esconde segredos sombrios ligados a uma entidade antiga e maligna.
Logo, Keira percebe que existe uma entidade demoníaca poderosa controlando a casa, ameaçando a alma de sua família. Ela se vê obrigada a confrontar forças sobrenaturais sinistras para proteger sua família e salvar a filha desaparecida. Conforme a trama se desenrola, Keira mergulha em um mundo de mistério e terror, enfrentando a entidade sobrenatural que está determinada a ameaçar a integridade de sua família. Ela descobre segredos obscuros sobre a natureza dessa entidade e se vê lutando não apenas pela vida de sua filha, mas também pela alma de todos os seus entes queridos. The Binding é um filme que explora temas de possessão, sacrifícios e os limites que uma mãe está disposta a enfrentar para proteger sua família do mal sobrenatural que assola sua nova casa. Quinto filme, Smile. No enredo, Rose é uma psiquiatra atormentada por um evento traumático em que um paciente comete suicídio de forma brutal durante uma de suas sessões. Após esse episódio, ela se vê assombrada por uma entidade maligna chamada The Smile que tem a habilidade de mudar de forma. Enquanto lida com o medo e o trauma desse evento, Rose é perseguida por essa entidade que parece estar sempre presente, levando-a a questionar sua própria sanidade. À medida que a história se desenrola, descobrimos que essa entidade é invocada através de um jogo online assustador, onde, ao digitar "I did it for the lose" 3 vezes, invoca-se o Smile, que então aparece e comete assassinatos. Rose precisa não apenas enfrentar essa entidade sobrenatural que parece estar conectada ao seu passado conturbado, mas também desvendar os mistérios que envolvem a origem e a natureza do Smile para poder se livrar dessa ameaça antes que seja tarde demais. Sexto filme, Verdade ou Desafio ou Truth or Dare, no original. É um filme de terror que segue um grupo de amigos universitários que se envolvem em um jogo de verdade ou desafio que se transforma em algo sinistro e mortal. Durante suas férias no México, eles são desafiados a jogar em uma igreja abandonada. No entanto, o que começou como diversão rapidamente se torna aterrorizante quando eles descobrem que o jogo é amaldiçoado por um espírito maligno. Ao retornarem para casa, os amigos percebem que o jogo seguiu e que as regras se tornaram mortais. Se não seguirem as ordens do jogo ou mentirem, enfrentarão consequências horríveis. Cada um deles é forçado a revelar segredos obscuros ou enfrentar desafios perigosos que colocam suas vidas em risco. Conforme o jogo avança, o grupo percebe que não há como escapar, e eles se veem presos em um ciclo de terror, onde as apostas ficam cada vez mais altas e as consequências mais letais. Eles tentam desvendar a origem da maldição para quebrar o ciclo mortal. Sétimo filme, A Bruxa, é um filme de terror ambientado na Nova Inglaterra do século XVII, centrado em uma família puritana que é banida de sua colônia por diferenças religiosas. Eles se instalam em uma área remota, à beira de uma floresta densa. A tensão cresce quando a filha mais velha, Thomasin, está cuidando do irmão mais novo, Samuel, e este desaparece misteriosamente enquanto estão brincando. A família começa a enfrentar uma série de eventos sobrenaturais e perturbadores, culminando na desconfiança mútua e na paranoia. À medida que a situação se agrava, a família lida com questões de fé, medo e culpa, enquanto eventos estranhos e inexplicáveis continuam a assombrá-los. Surge a suspeita de que uma bruxa pode estar por trás dos acontecimentos perturbadores. Conforme a narrativa avança, os membros da família são atormentados por visões, possessões e experiências aterrorizantes. Thomasin se torna o foco da desconfiança da família, levantando dúvidas sobre sua inocência e alegações de envolvimento com o sobrenatural. O filme mergulha profundamente na atmosfera sombria e na superstição da época, explorando o medo do desconhecido e a fragilidade das crenças religiosas em meio a um ambiente hostil e isolado. E aí está, pessoal, nossa lista dos top 7 melhores filmes de terror de todos os tempos. Desde clássicos atemporais que moldaram o gênero até produções contemporâneas que continuam a assombrar nossos pesadelos, esses filmes representam o ápice do terror cinematográfico. Quais desses filmes estão no topo da sua lista? Deixe nos comentários, e não se esqueça de se preparar para mais arrepios, porque o mundo do terror sempre nos reserva novas surpresas e sustos horripilantes. Obrigado por acompanhar, e até a próxima Noite Assombrada.